Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos tratar sobre um tema de grande importância, que é a saúde cardiovascular. Existem 7 sinais e 7 sintomas que são de grande importância na prevenção da doença cardiovascular. Se você tem doença cardiovascular ou não é outra questão, mas o que você tem que fazer é buscar uma resposta. Havendo a presença destes sinais e 7 sintomas, é necessário que você procure o seu cardiologista e realize uma triagem, realize exames que irão lhe nortear se você apresenta ou não doença cardiovascular. O primeiro sinal é o sinal de Frank. É uma prega diagonal no lóbulo da orelha. Demonstra haver alguma relação com a doença cardiovascular. A explicação científica não é bem clara. Demonstra-se que as pessoas que podem ter este sinal, essa prega na orelha, esteja talvez relacionada à má circulação sanguínea no local. Portanto, seria um indicativo de doença cardiovascular. Não quer dizer que 100% das pessoas que tenham sinal de Frank tenham doença cardiovascular. Porém, havendo a presença, você deve buscar uma resposta. O segundo sinal, perda de pelos nas pernas. Preste bem atenção que se você utiliza calças todos os dias, você vai perder pelos nas pernas. Isso não quer dizer que você tenha a doença cardiovascular relacionada. A perda de pelos nas pernas está relacionada à má nutrição, quer dizer, à diminuição da vascularização destes membros inferiores. Claro que há necessidade de você buscar outros sinais, como a claudicação intermitente, o que nós iremos explicar futuramente, é claro, mas no momento saiba que a perda de pelos nas pernas pode estar relacionada a isso. Se você tem essa presença deste sinal e associada a este sinal, você tem o sintoma da claudicação intermitente, enquanto você está andando, você é obrigado a parar devido a dores nas panturrilhas, este é um sinal de que você pode ter uma diminuição da vascularização nas pernas. O terceiro sinal é o chantelasma. Chantelasma é um depósito de gordura ao redor das pálpebras. Também há essa relação entre pessoas que têm níveis elevados de colesterol podem apresentar chantelasma, assim como pessoas que têm níveis elevados de colesterol podem não apresentar chantelasma. Não existe uma relação de 100%, porém, havendo a presença de chantelasma, você deve buscar essa resposta também. O quarto sinal é o arco senil. O arco senil é mais comum em pessoas mais idosas. Por exemplo, se encontrar uma pessoa de cerca de 80 anos, é comum a presença do arco senil. Não quer dizer que esse paciente tenha problema cardíaco já instalado. Porém, a presença do arco senil em uma pessoa jovem já indica um depósito de colesterol precoce, o que pode estar levando a um aumento do risco cardiovascular. O arco senil ou halo senil, ele corresponde a uma mancha esbranquiçada ao redor da íris do olho. Se você encontra uma pessoa de mais de 80 anos com halo senil ou arco senil, é comum, é natural. Porém, um jovem com halo senil ou arco senil já corresponde a um aumento dos níveis de colesterol e a presença precoce deste sinal pode levar à presença de doença cardiovascular. Pode-se pensar na presença de doença cardiovascular. Portanto, havendo este arco ou halo senil, é necessário que se procure a resposta. O quinto sinal é a cianose. A cianose ela pode aparecer em pessoas que estão em climas extremamente frios ou durante situações de diminuição da vascularização ou diminuição da oxigenação. Então, havendo a diminuição da oxigenação, você pode encontrar pessoas com cianose. Embora essa presença deste sinal está mais relacionado aos pacientes portadores de doenças cardíacas como as cardiopatias congênitas, cianogênicas, como por exemplo a tetralogia de Fallot, pacientes que apresentam a diminuição da vascularização pulmonar e acabam apresentando essa cianose em situações de esforço ou às vezes até em repouso. O sexto sinal são as úlceras. Não quer dizer que cada úlcera esteja relacionada exatamente à presença de má vascularização periférica.
Porém, por exemplo, as úlceras relacionadas à estase venosa crônica, como as varizes, ou úlceras relacionadas a um trauma em que houve uma infecção juntamente com isso, pode não ser realmente relacionado à insuficiência vascular periférica. Quando nós falamos em insuficiência vascular periférica, isso nos remete a dizer que há uma estenose arterial naquele local. Pode haver uma diminuição do fluxo sanguíneo para este local. E por isso é necessário que se faça sempre uma avaliação geral da sua saúde cardiovascular. Inchaço nas pernas ou edema de membros inferiores, ele pode estar localizado em um só membro ou nos dois membros. Em geral, quando ele é um edema associado à doença cardiovascular ou doença renal, ele acontece nos dois membros. Mas é necessário que a presença deste edema bilateral seja investigado também. O que pode estar causando isso? Uma insuficiência cardíaca congestiva. Não quer dizer que todo mundo que tem os pés inchados esteja relacionado a isso. Porém, é necessário que sempre se faça um exame para buscar essa resposta. Bem, o primeiro sintoma de maior importância com relação à doença cardiovascular é a dor no peito. A dor no peito é o sintoma mais importante da doença cardiovascular. Em geral, se ela estiver relacionada à sudorese profusa e se ela tiver uma duração grande, se for muito intensa, é necessário que você pare tudo que você está fazendo e peça socorro, porque pode ser um infarto agudo do miocárdio, sim. Agora, se ela for uma dor que ela aparece em várias situações, não relacionadas a esforço físico, ou exaustão física, ou mesmo a estresse emocional, então você deve procurar realmente ajuda médica para distinguir se essa é uma dor relacionada ao infarto agudo do miocárdio ou não, se é relacionada à angina, quer dizer, se é a dor que pode levar ao infarto agudo do miocárdio. O segundo sintoma de importância é a falta de ar. O que significa a falta de ar? A falta de ar é quando o coração começa a falhar. Quando o coração começa a falhar, este sangue é represado nos pulmões e há um aumento da pressão capilar pulmonar. Com o aumento da pressão capilar, existe uma dificuldade de passagem do oxigênio para o sangue, ocorrendo a hematose, e isso acaba levando à falta de ar. Então, a falta de ar é um sintoma importante que pode estar relacionado à doença cardiovascular. Se você tiver falta de ar, agora, claro que se você for treinando, por exemplo, se você estiver fazendo treinamentos aeróbicos, essa falta de ar vai diminuindo. Porém, se você tem falta de ar constante e já tem algum diagnóstico de doença cardiovascular, você deve buscar ajuda médica para esclarecer qual a causa dessa falta de ar. A fadiga. A fadiga é um dos sintomas que pode estar relacionado à doença cardiovascular. Por quê? Porque existe uma má perfusão dos tecidos e órgãos, principalmente dos tecidos musculares, e isso acaba levando a um acúmulo de ácido lático. Esse acúmulo de ácido lático representa uma dificuldade na perfusão periférica e diminuição da liberação de ácido lático dos músculos. Isso acaba levando a essa sensação de fadiga crônica que pode estar relacionado à doença cardiovascular. As tonturas ou desmaios podem estar relacionados à doença cardiovascular? Sim, porque corresponde a uma diminuição da perfusão cerebral. Essa diminuição da perfusão cerebral pode estar relacionada a uma placa carotídea, quer dizer, uma estenose de uma artéria carótida, pode estar relacionado também a uma falência cardíaca, a uma arritmia cardíaca. Então, é necessário que você fique atento se você estiver apresentando recorrência destes dois sintomas, tonturas e desmaios. A sensação de palpitações está relacionada, em geral, a um problema cardiovascular. Quando você sente o coração batendo muito forte, em que você associa essa palpitação a um estresse físico, a alguma situação tipo um estresse emocional, outra situação qualquer que possa estar levando você a essa situação, você tem que buscar uma resposta, como realizar um eletrocardiograma, realizar um teste ergométrico ou mesmo um Holter, para investigar se essas palpitações que podem estar ocorrendo frequentemente estão relacionadas a uma doença cardiovascular ou apenas se você não está adaptado fisicamente para determinadas situações, como por exemplo exaustão física. Um sexto sintoma, mas já foi referido como sinal, é o inchaço ou edemas das pernas. Esse edema, quando ele é relacionado à doença cardíaca,
ele é bilateral em geral. Quando ele ocorre em só uma das pernas, se tem que buscar outra causa, como por exemplo a insuficiência venosa periférica ou algum problema linfático. É necessário que você diferencie, mas ele já foi relacionado, já foi dito anteriormente, então é necessário que vocês lembrem que ele pode se aparecer como um sinal e relatado como um sintoma. Nem sempre a náusea e a perda de apetite estão relacionadas à doença cardíaca. Porém, em situações avançadas de insuficiência cardíaca, devido ao acúmulo de sangue venoso dentro de todo o tubo digestivo, você acaba tendo uma sensação de plenitude muito mais cedo do que você teria normalmente. Então, é importante relacionar as náuseas e a perda do apetite ao paciente que pode estar apresentando alguma doença cardíaca, sim. Bem, para concluir, é fundamental que você preste atenção a esses sinais e sintomas, para que você não seja pego de surpresa por uma situação que pode se tornar difícil de controlar. É necessário que você mantenha atitudes de prevenção, com check-up cardiológico, prática de exercícios físicos, uma dieta balanceada, adequada, principalmente relacionando as doenças que você tenha, se você for diabético, se for hipertenso, de forma que você tenha medidas de prevenção importantes. Se você gostou deste vídeo, você compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e espero encontrá-lo nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até mais.